Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Quantos encontraram, digam graças a Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercaninhas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te louvo e eu te bendigo por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra possa produzir em nós o efeito para o qual ela está sendo pregada. Que o teu Santo Espírito haja em nós e através de nós. Que nós sejamos ministrados pelo Senhor e que possamos ser ouvintes, praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é compreendendo a forma de Deus agir. Eu quero que vocês meditem um pouco comigo, mas primeiro eu preciso que você entenda algo. Então, como introdução a esta palavra, eu vou ler com vocês aqui Romanos capítulo 3, do versículo 23 em diante, para vocês terem clareza de algo que é muito necessário nas nossas vidas, porque sem isso a gente não consegue obter o favor de Deus. Veja só o que a palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura somente Deus dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que vocês precisam compreender aqui dentro desse raciocínio, na nossa vida? Nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, e nós somos aquelas pessoas que precisamos dele. Quando você se entende como um pecador, mesmo que você seja uma pessoa santificada, que está na igreja, que você já é batizado nas águas, que você já está buscando a Deus, mas se você se vê como um pecador, significa que você tem o Espírito Santo na sua vida.
Vamos supor que você se achasse a melhor pessoa do mundo e dissesse: eu não tenho nenhum pecado, eu não cometo falhas, eu não cometo erros. Então você estaria distante de Deus. Porque o ímpio é aquela pessoa que está vivendo no pecado, mas ele, dentro dele, ele não admite, porque ele gosta do pecado, ele acha certo o pecado e ele permanece lá. Esta é a visão do ímpio. Então somente uma pessoa que tem a ação do Espírito Santo sobre ela, que pode em algum momento admitir: eu sou um pecador. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele fala isso: o Senhor veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mesmo o apóstolo Paulo sendo um apóstolo, ele se achava o principal pecador, no sentido de que todos pecaram, como ele escreveu, e destituídos estão da glória de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus é um favor. Por isso a palavra graça significa favor não merecido. Eu não mereço nada de Deus, você não merece nada de Deus, nenhum ser humano merece nada de Deus. Esta é a mensagem que nós pregamos. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu favor, Ele nos abençoa com a salvação, com a cura divina, com a libertação, com as portas abertas. O Senhor, Ele faz esse favor para nós. Só que nós precisamos saber o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Somos miseráveis pecadores, necessitados da presença de Deus, necessitados do favor de Deus, necessitados da graça de Deus. Sem esse entendimento, nós vamos nos perder na caminhada. O que eu quero explicar para vocês? Nos últimos anos, nós estamos falando aí em torno mais ou menos de 20 anos, se popularizou muito no nosso país e fora do nosso país uma pregação e uma mensagem usando versículos da Bíblia de forma isolada, trazendo para o homem a centralidade das coisas, como se o homem por si só pudesse decidir e pudesse executar as obras de Deus sem esta graça, sem este favor de Deus. E muitas pessoas acabaram se colocando no lugar dizendo assim: olha, a Bíblia ela diz isso, então Deus é obrigado a fazer. Esse termo obrigado a fazer, muitas pessoas, às vezes até de forma inocente ou sem compreensão, começaram a exigir coisas de Deus. Começaram a dizer: Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. E aí, essa pregação se difundiu, essa mensagem se espalhou. Isso trouxe uma confusão, porque, na maioria das vezes, as pessoas deixaram a soberania de Deus de lado, deixaram a visão de serem pecadores de lado e começaram a se comportar como ímpios diante de Deus, desafiando Deus, desafiando a grandeza de Deus, desafiando o poder de Deus, como se Deus fosse um ser que me obedecesse ou que obedecesse a qualquer ser humano. Não, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enche toda a casa onde Ele está. A Bíblia fala que os serafins cantam, falam diante dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que acontece? Esse Deus só faz o que Ele quer, Ele é o Todo-Poderoso. Nesta introdução, eu tenho certeza que nessa leitura você compreendeu, porque a leitura é clara. Ele opera tanto nas pessoas que são de origem israelita, quanto de origem gentia, ou seja, qualquer povo da terra, nós brasileiros, os argentinos, os chilenos, todos os povos da terra. Ele é um só Deus e Ele opera na vida de todas as pessoas. Para você se aproximar de Deus, você vai ter que se livrar, primeiro, do que é chamado de confissão positiva. Você, para se aproximar de Deus, você vai ter que se livrar do determinismo, de que você tem algum tipo de poder de determinar, e você tem que se revestir da humildade e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus. Por quê?
Se nós formos soberbos ao ponto de determinarmos o que nós queremos, e se Deus não fizer, nós vamos sair da igreja. E se Deus não fizer, nós vamos parar de adorar. E se Deus não fizer, nós vamos parar de orar, porque não está adiantando. Nós vamos parar de ler a Bíblia, porque também não está resolvendo. Se nós tivermos este comportamento, o que será da nossa vida? Nós vamos ser como os ímpios. Nós vamos ser como as pessoas que não conhecem a Deus, porque somente um tolo diria para Deus fazer alguma coisa. A pessoa sábia dirá: Senhor, se tu quiseres, faça. Eis-me aqui, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. Vem em direção à minha vida. Esse é um sábio. Então hoje, para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos alguns requisitos. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Qual é o raciocínio que nós temos que ter? Deus existe. Jesus falou assim, tende fé em Deus. Deus existe. E eu estou aqui para quê? Para buscar este Deus Todo-Poderoso. Ele disse, o Senhor Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que significa isso? Que hoje Jesus Cristo está aqui no meio de nós. E quando você tem essa certeza, quando você tem esta convicção, o que é que nós fazemos? Nós buscamos a Deus de forma humilde. O que é a fé bíblica? A fé verdadeira é você crer naquilo que Deus fala. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, a fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra do pastor. A fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra das pessoas. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É Deus que está falando, então vai nascendo uma certeza dentro de você: eu vou fazer o que Deus está falando. Se você ler Hebreus 11, você vai ver que os antigos alcançaram testemunho pela fé. Fé em quê? Numa palavra que Deus enviou. Eles ouviam a palavra de Deus e eles seguiam a palavra de Deus. Eles ouviam a palavra de Deus e eles obedeciam a palavra de Deus. Todos os milagres que você vai encontrar na palavra de Deus, os milagres começam em Deus. A libertação começa em Deus. A resposta começa em Deus. Nós somos os servos e Ele é o Senhor. Assim você serve a Deus por toda a sua vida. Assim você segue uma jornada com Deus. Assim você não desanima, você não para, você não olha para trás. Por quê? Porque Deus está com você e em você. Você tem essa convicção. Agora preste atenção bem naquilo que Deus está nos mostrando aqui na sua palavra. O nosso texto principal, ele fala de algo que, sem essa humildade que eu falei aqui antes, muitos dos ditos cristãos hoje, ou das pessoas que dizem crer em Deus hoje, elas se afastariam nesta passagem. Elas não conseguiriam suportar o comportamento de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz aqui que Jesus, ele foi para as partes de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, para nós entendermos, somos brasileiros, uma argentina, uma mulher que morava em outro país, de outra etnia. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ela saiu atrás deles e ela falava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não me respondeu palavra. Irmãos, talvez, poxa, por que Jesus foi fazer isso? Uma coisa que fica às vezes na mente. A mulher estava lá. Custava Jesus responder? Custava Jesus falar uma coisa simples? Era só olhar para a mulher e falar com ela, mas simplesmente Jesus estava ignorando a mulher. Jesus não deu nenhuma resposta. Ele continuava o seu caminho. Ele continuava ignorando aquela mulher. Olha o que a Bíblia fala. Que isso aqui foi um fato real. Isso foi algo que aconteceu.
quantas pessoas desistiriam aqui? Falaria assim: não, ele não me respondeu, ele não quer falar comigo, então eu vou embora. Eu estou clamando, eu estou pedindo. Quantas pessoas ele já abençoou? Quantas pessoas ele já ajudou? Quantas pessoas já esteve ao lado dele? E agora eu estou aqui pedindo e não estou recebendo. Muitas vezes as pessoas, elas desistem no primeiro momento. Elas param de primeira, dizendo: não, Deus não vai me atender. Mas os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Porque com certeza, como Jesus estava ignorando ela, provavelmente o tom de voz dela foi elevando, foi crescendo. Isso serve para todos nós. Às vezes você está falando com uma pessoa e ela não está te ouvindo, e ela não está prestando atenção. De repente, você vai elevando o tom da sua voz, para ver se aquela pessoa passa a prestar atenção em você. Jesus estava ignorando ela, mas os apóstolos não. Ou seja, já estava ficando uma situação desagradável, porque ela vinha gritando atrás. E os apóstolos chegaram perto de Jesus e falaram: mestre, por favor, Senhor, faz alguma coisa, despede essa mulher, porque essa mulher está vindo gritando, ela está chamando muita atenção, não está bom, não está legal, sabe? Faz alguma coisa, Senhor. Precisou de outras pessoas intervirem em favor daquela mulher. Ele falou assim para os seus apóstolos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus dizia assim: olha, eu não quero conversa com essa mulher, eu não vou ajudar ela, eu não vou ajudar a família dela. Como se fosse isso. Fala: não, eu não quero conversar, eu não quero bater papo, não quero ouvir, não quero fazer. Eu vim com uma missão, ela não é da minha missão, ela não faz parte dessa missão, desse momento. Você já pensou, irmão, se alguém fizesse isso? Porque hoje em dia as pessoas estão estendendo o tapete vermelho para as pessoas chegarem, jogando pétala de rosa, dando bombom na porta das igrejas para a pessoa entrar, sabe? Assim, está tendo um monte de coisa, um monte de atrativo para dizer: vem para cá, esteja aqui. Tem muitos convites, tem na internet, tem em todo lugar. E esta mulher queria chegar perto de Jesus, mas Jesus estava ignorando ela. Mas isso não foi motivo para ela desistir. A questão aqui é a seguinte: muitas vezes, irmãos, quando uma pessoa quer nos nossos dias um emprego, ela luta por aquele emprego, ela estuda, ela acorda cedo, ela faz de tudo. Agora, se for para buscar a presença de Deus, porque como nós vivemos num país cristão, como nós vivemos num país onde tem muitas portas abertas pregando o Evangelho, as pessoas vão vendo as coisas como comum. Se você der uma volta aqui, você vai encontrar umas 10 igrejas em torno dessa, você vai encontrar dezenas de igrejas, você vai encontrar muita igreja. Eu sonhava antes com o tempo onde ia ter mais igrejas do que bares. Hoje já superou, já passou, já dobrou, já triplicou, porque tem muita igreja, só que tem pouca fé. Eu achava que se aumentasse o número das igrejas, ia aumentar o número da fé, ia aumentar o número de pessoas que creem, mas é o contrário. Por quê? Porque as pessoas acabam que vira uma espécie de uma concorrência uma com a outra. Olha, eu vou aqui, eu vou ali, e elas vão deixando a fé de lado. Irmãos, quem tem fé não desiste de buscar ao Senhor Jesus. Essa é a lição que nós temos que ter. Se você tem fé, você não vai desistir. Porque quem sabe que o Senhor pode atender, quem sabe que o Senhor pode fazer, essa pessoa ela vai continuar buscando. E aqui, nesse contexto, é algo extraordinário. Então, chegou ela, porque como Jesus não deu atenção, ela foi mais perto, foi chegando perto, e o adorou. Quando falo o adorou, ela se ajoelhou. Veja bem, ela parou na frente de Jesus, ela fez uma cena, porque o adorou aqui era se ajoelhar, então ela fez uma cena, ou seja, não tinha mais como Jesus não prestar atenção nela, porque ela fez algo que parou ali, todo mundo teve que olhar, que ela se ajoelhou diante de Jesus, ela dobrou os seus joelhos, ela o adorou dizendo: Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. E com aquele joelho dobrado ali, Jesus olhando para ela. Talvez você
já tinha quebrantado seu coração, mas Jesus permaneceu do mesmo jeito. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Agora é aquela frase assim, que arrasou tudo, acabou tudo. Era para essa mulher ter desistido agora, porque Jesus, ele provou a fé daquela mulher até o último instante. Talvez você está sendo provado por Deus até o último instante. Talvez as dificuldades que você passa, as lutas que você passa, provam você até o último instante. Quantas decepções você já passou? Porque todos nós passamos por decepções, passamos por dificuldades, e agora, ajoelhada diante de Jesus, Jesus falou: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Por quê? Quem eram os filhos? O povo de Israel. Ela sabia que ela era uma estrangeira, ela sabia que ela não era do povo de Israel, ela sabia que aquela missão não era de Jesus, mas mesmo assim, ela estava pedindo. O que aquela mulher tinha dentro dela? A humildade de buscar a Deus, a humildade de buscar o Senhor, de se prostrar diante de Deus e clamar e pedir, sabendo que o Senhor tem poder para fazer. Irmãos, se aquela mulher se sentisse no direito, disse: não, peraí, não é assim que trata a mulher, não. Não. Vou para a delegacia. Vou para a delegacia. Não pode. Agora, olha só a situação. Você está entendendo? Não, eu tenho direitos. Preste atenção numa coisa. Nós vivemos uma sociedade que nós temos direitos e deveres. Nós vivemos debaixo da lei dos homens. E dentro da lei dos homens, nós temos vários direitos garantidos, por exemplo, pela Constituição, que é o direito à saúde, o direito à educação, vários direitos que estão descritos na nossa Constituição. Então, às vezes, quando uma pessoa no Brasil ou nos países que são democráticos querem uma coisa, elas vão buscar os seus direitos. E quando às vezes você está conversando com alguém, a pessoa fala assim: não, eu quero os meus direitos. Em uma de nossas igrejas aconteceu o seguinte: estava tendo um ensaio dentro da igreja, e ali dentro da igreja, naquele ensaio, duas pessoas se desentenderam, e uma falou palavras que a outra não gostou, a outra falou, e uma dessas pessoas entrou na justiça. Só que ao invés de ela entrar na justiça contra a mulher que a ofendeu, ela entrou na justiça contra o pastor da igreja. Por quê? Ela avaliou que o pastor da igreja era o responsável pela igreja. E se aquela discussão aconteceu dentro da igreja, quem tinha que pagar, indenizar ela, era o pastor da igreja. O final dessa história é o seguinte: o pastor da igreja foi condenado e teve que pagar parcelada a indenização para a mulher que discutiu dentro da igreja no ensaio que o pastor nem estava presente. Esse é o direito que existe no nosso país, entende? Então, por exemplo, se você quiser buscar o seu direito, você vai achar, porque hoje o direito, ele fala várias coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tudo que acontece hoje, as pessoas, elas não entendem que pode ser processado, a pessoa pode procurar justiça. Então, as pessoas no contexto que nós vivemos, elas vivem na era do direito. Não, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu vou correr atrás dos meus direitos. Essa é uma frase que nós escutamos muito. Isso é da nossa sociedade. Então, irmãos, se nós estivéssemos com essa mentalidade do correr atrás dos meus direitos, eu tenho direito, eu quero saber, eu vou dar um jeito, porque eu tenho direito, eu vou buscar um advogado, eu vou buscar justiça, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo. Aquela mulher tinha levantado e falado: você vai ver comigo, Jesus. Pode deixar, daqui a alguns meses a gente se encontra no tribunal, por causa do direito. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, na presença de Deus? Nós, irmãos, às vezes pegamos o que é da sociedade, porque os direitos que nós temos são garantidos pela Constituição, e nós tratamos isso no âmbito humano. Nós tratamos isso, você trata isso nos ambientes onde você está, seja numa igreja, seja num ônibus, seja na sua casa, em qualquer lugar. Só que para nós buscarmos ao Senhor,
Qual é o direito que nós temos? Somente de pedir. Você compreende isso? Diante de Deus, o que o Senhor nos garantiu? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. O que o Senhor Jesus disse para nós? Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, para buscar a Deus, essa filosofia do direito dos dias atuais, ela não serve. Por quê? Porque esta figura serve para as relações humanas entre nós. O direito serve para nós nos relacionarmos, até onde você pode ir, ao que você pode falar, o que você pode fazer. Agora, diante de Deus, Ele tem todo o direito e eu tenho direito zero. Então, se eu quiser o favor de Deus, eu tenho que chegar diante dele, não dizer: Senhor, eu tenho direito, o Senhor tem que, não é possível. Vai adiantar nada, irmão. Nós vamos bater o pé, nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos buscar, porque nós estamos buscando errado. Preste atenção no que eu vou te falar. Para você buscar a Deus, você não vai buscar a Deus colocando Deus na parede, exigindo de Deus, brigando com Deus, falando: Senhor, o Senhor tem que fazer, porque sou eu, Senhor. Aí Deus vai ficar olhando e falar: fica aí pedindo, vai. Olha, igual ele fez com essa mulher: tá ajoelhada, tá suja, tá tudo aí, fica aí, vai. Agora, se você compreender que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, e você diz: Senhor, é um privilégio poder dobrar os meus joelhos diante da Tua presença. Ser misericordioso e me escuta, Senhor. Ser misericordioso. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não tenho direito a nada, mas eu sei que Tu, Senhor, podes fazer na minha vida, porque nós lemos hoje: nós somos justificados pela graça, pela fé. É porque nós cremos que Ele é o Senhor e que Ele pode tudo, e nós não podemos nada, e nós somos miseráveis, mas Ele pode. É assim que Ele nos abençoa. Agora, se você não quiser o favor de Deus, pode procurar o juiz, o delegado, as pessoas dos dias atuais. Algumas coisas os médicos resolvem, algumas coisas os juízes resolvem, algumas coisas os advogados resolvem, algumas coisas os homens resolvem. Problema mecânico, às vezes resolve problema de eletricidade. Os homens resolvem muitos problemas. Agora, a questão que eu quero passar para vocês é a seguinte: aquilo que o homem não pode resolver, aquilo que o homem não pode trazer resultado, que só Deus pode trazer, como é que nós vamos nos aproximar desse Deus? Com humildade, sabendo que Ele é o Senhor e que Ele pode fazer todas as coisas. Hoje, se eu quero buscar a Deus, então o que eu vou fazer? Senhor, eu não tenho direito nenhum, meus direitos ficam aqui na terra. Aí, fica aí direito, quieto. Agora deixa eu vir para o lado de cá. Senhor, aqui está o teu servo, a tua serva. Eu preciso do Senhor, me ajuda. Você está entendendo? Porque se nós chegarmos com soberba, o Senhor poderá não nos atender e deixar a gente aprender a ser humilde. Irmãos, eu prefiro 1000 vezes me humilhar diante de Deus do que me humilhar diante dos homens. É muito melhor você dobrar o seu joelho no pó diante do Senhor e orar e clamar e pedir misericórdia do Senhor, do que você ter que se ajoelhar diante dos homens para pedir a misericórdia dos homens, porque muitas vezes os homens são maus. Mas preste atenção no que aquela mulher fez. Ela disse: sim, Senhor. Diga assim comigo: sim, Senhor. Sim, Senhor. Essa frase quase não sai da boca de ninguém hoje, não. As pessoas têm dificuldade de aceitar uma autoridade. Sim, Senhor, de jeito nenhum. Preste atenção. Ela falou: sim, Senhor. Ela disse o quê? O Senhor está certo. Certo de quê? De dizer para mim que eu não mereço receber uma graça, uma cura, que a minha filha não merece, porque a minha filha é inferior aos filhos dos... Como que ela pode concordar com o Senhor? Porque ela entendeu que é na humildade que ela seria abençoada. Ela entendeu algo que nós precisamos entender. Está fora da nossa cultura, meus irmãos? Está fora do que nós ouvimos todos os dias, do que nós crescemos, está. Mas nós precisamos entender para que o Senhor possa abrir as portas para nós. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque se a gente não entender conforme o Senhor está nos ensinando e pensar de acordo com a nossa cabeça, o que nós achamos, irmãos? Olha,
Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa que se torna pastor como eu. Todo mundo sabe como é ser pastor. Todo mundo sabe. A minha esposa sabe, meu filho sabe, as pessoas ao redor sabem. Todo mundo sabe. Todo mundo que você vê, até uma criança pequenininha, sabe como que o pastor tem que se comportar, como que ele tem que falar, o que ele tem que fazer. Todo mundo sabe. Outra profissão que todo mundo sabe o que é médico. Agora, meus irmãos, se o médico receita um remédio, a pessoa vai para a internet e fala, bom, isso aqui não é muito indicado para mim, não. Por quê? Porque a pessoa entra lá na internet para saber se o médico, se aquele remédio faz efeito, para saber resultado de exame. Tem um monte de gente que entra na internet para saber o que quer dizer aquilo, irmão. A internet é uma bênção, tem coisas abençoadas, mas não substitui a palavra do médico que estudou para aquilo. Vocês entendem? Nós não podemos, irmãos, olhar para as pessoas que estão preparadas e achar que elas não estão. Nós não podemos deixar de lado essa coisa da humildade de dizer assim, olha, eu sei que o médico estudou, que ele sabe o que ele está fazendo, mas na maioria das vezes a nossa tendência hoje é desmerecer. A nossa tendência hoje é dizer o que o juiz tem que fazer, o que o médico tem que fazer, o que o pastor tem que fazer, o que o eletricista tem que fazer, o que o pedreiro tem que fazer. Não é desse jeito que faz, não. Aí o pedreiro entrega a colher e fala, vem fazer. Não sei, mas eu sei como tem que ser feito sem saber fazer. Então preste atenção, irmão. Nós precisamos nos aproximar de Deus com humildade. Nós vivemos o tempo onde todo mundo acha que sabe tudo, mas na verdade nós não sabemos nada. Nós precisamos da misericórdia de Deus, do favor de Deus. Ela disse, sim, Senhor, que dor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Todos nós, irmãos, que somos gentios, estamos comendo essa migalha que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos restaura. Olha o tamanho da migalha, como a migalha é poderosa. E isso veio para o povo de Israel que rejeitou, e o Senhor abriu para todos. Essa mulher entendeu a graça, meus irmãos. Antes do apóstolo Paulo falar sobre ela, essa mulher entendeu a igreja, antes de existir a igreja, porque ela era humilde, e ela falou, eu quero só a sobra para mim está ótimo, eu não preciso ser a rainha, eu posso ser a plebeia, mas que recebe a bênção de Deus, mas que recebe o poder de Deus. Essa é a humildade, igreja. Então veja, ela conseguiu, porque ela foi humilde, e ela teve fé. E aí, Jesus respondeu, ó mulher, já melhorou, grande é a tua fé. Como mudou, né? Jesus não queria nem falar com ela. Ele falou, ó mulher, grande é a tua fé. Eu descobri que você tem fé. Então, irmão, todas essas lutas que nós passamos é para nossa fé aparecer. Agora, se não tiver fé, não vai aparecer nada. Se não apareceu nada, é porque não tinha nada. Agora, se tem fé, você está permanecendo. Se tem fé, você está continuando. Se tem fé, você está prosseguindo. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã, completamente liberta e completamente curada pelo poder de Jesus Cristo. Aprenda uma coisa: se você está realmente servindo a Deus e buscando ao Senhor, não desista, não pare. Tudo que vier é para provar a nossa fé, mesmo que o próprio Senhor esteja fazendo isso conosco. E se Ele está fazendo isso comigo, ou estiver fazendo isso com você, creia, é para o seu bem, é para revelar a sua fé para as pessoas ao seu redor, porque no final o Senhor vai te honrar, no final o Senhor vai mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, mas você precisa continuar na humildade. Embora muitas pessoas falam, não resolveu o problema aí onde você está, vá para tal lugar que resolve, vá para tal lugar que resolve. Não, permaneça aos pés de Jesus, permaneça na presença de Jesus, porque o Senhor Jesus tem poder para resolver. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus.